Olá, pessoas! Cá estamos para o nosso É Preciso Falar sobre Política. O vídeo de hoje é mais um desdobramento sobre o vídeo que eu soltei ontem à noite, falando da novela dos 9 milhões no caixa da prefeitura, onde a gente viu que a palavra de Soia e a palavra de Nelson não fechava a conta. O vídeo teve uma repercussão, muitas pessoas me procuram muito no privado, explicando isso, perguntando aquilo, porque tem medo de se expor. Olha o horror que a gente vive nessa cidade. E ainda ontem à noite, Nelson Portela soltou uma nota, não é, no seu perfil da Prefeitura Municipal de Maracás e deu ali um parecer de forma mais didática, inclusive do que Soia. Mas vamos então para a análise desse lelê todo aí, sobre o Caixa, não é, com seus 9 milhões, e o decreto de emergência que Nelson soltou. Bem, como eu tinha dito antes, não é? Soia, em sua rede social, fez uma postagem afirmando que a casa foi deixada em ordem, que os recursos públicos em seus mandatos foram tratados com responsabilidade e seriedade. Soia também afirmou que foi feito tudo na observância da lei de responsabilidade fiscal e que a prestação de contas do quadrimestre foi apresentada por meio de uma audiência pública que ocorreu na Câmara Municipal de Maracás no dia 26 de fevereiro. E, nesta audiência, ele publicizou que o caixa disponível da Prefeitura ficou no valor de R$ 9.521.189,72. Tudo isso para se contrapor ao caos mostrado e pregado pelo atual prefeito Nelson Portela quando assumiu a gestão. Por quê? Porque foi muito divulgado também nas redes sociais, né, o estado de algumas secretarias, com lixo, coisas estragadas, esvaziamento de materiais, frotas e maquinários quebrados, falta de aditivos para garantir os serviços sociais, meio que entramos numa sensação de pânico, porque um prefeito, quando entra, ele precisa de um tempo para fazer licitações e é necessário que o que sai deixe, não é, os aditivos, deixe os serviços garantidos até isso poder ser feito dentro do protocolo legal. Também foi muito divulgado, alguns secretários fizeram vídeo falando que a formatação dos computadores era algo que não se explicava e que senhas bloqueadas, falta de informação de dados, né, perdas de tabelas, enfim, escamoteamento das senhas de acesso aos perfis de redes sociais, contas, aplicativos de controle dos serviços e das plataformas digitais. Nesse lelê todo, não é, Nelson Portela publicou o decreto 10 de 2025, que declarou situação de emergência administrativa e financeira para garantir a permissão dos serviços básicos, esses serviços dos quais nós já falamos aqui, não é? E aí, isso não bate com o que Soia disse na audiência pública. E a gente fica agoniado porque você não tem uma vereança competente, você não tem acesso às contas do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, e mesmo que tenha, você precisa também manjar de tudo aquilo, e a gente começou a trazer a dúvida, e é impossível não dar uma de detetive, não é? Porque aqui a gente deu uma de Sherlock Holmes e começou a gritar. A dúvida é elementar, meu caro Watson.
né? Vamos começar a mexer com tudo isso aí. E aí, depois da nota de ontem à noite, logo após o vídeo que eu soltei, né, eu me debrucei aqui para tentar compreender e fazer algumas análises que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Então, nós vamos fazer uma breve análise aqui dessas contas, né? Com base nos números apresentados por Soia, podemos analisar a real situação financeira da prefeitura, considerando os valores em caixa, né, que ele mesmo anunciou, os compromissos financeiros pendentes e os recursos que possuem destinação específica. Então, a prefeitura declarou uma disponibilidade financeira, dito por Soia, e realmente sim, né, de R$ 9.521.189,72 em caixa. Mas parte desse valor já está comprometida com despesas pendentes. Isso ficou claro a partir da nota que Todinho Portela soltou ontem, não é? Então, olha só, quais são esses valores comprometidos que a gente tem que abater aí desses 9 milhões? Bem, resto a pagar. O resto a pagar são aquelas dívidas do ano anterior já empenhadas. Ele já deixou empenhado para poder pagar. Essa verba já estava destinado, né? Então, esse restos a pagar, eles somam um valor de 210 mil, né, R$ 406,33. Então, isso já abate aí dos 9 milhões. Recursos da Câmara, dinheiro que deve ser repassado ao Legislativo, é lei, é obrigatório, R$ 701.396. Olha a dinheirama que vai para a Câmara para pagar vereadores, funcionários e despesa. Esse povo consome um dinheiro danado para poder fazer só aquele tiquinho do que faz, não é? Então a gente já bate também aí 700 e poucos mil. Despesa de exercícios anteriores, que é a famosa DEA, despesa de exercícios anteriores, dívidas antigas não pagas. Isso é muito normal, não é necessariamente porque o prefeito não quer, é porque às vezes a prefeitura tem que pagar uma multa, às vezes tem que fazer um repasse aí direto para um funcionário que vai ter que pagar pensão dos filhos, enfim, não é necessariamente uma coisa errada, não. Aí, R$ 1.759.204,67. Isso significa que há um total de R$ 2.671.000, não é? E R$ 7 em compromissos financeiros que reduzem o saldo disponível, não é, para uso livre. Então, a gente tem que fazer o desconto de 2 milhões e pouco desses 9 milhões aí. Você percebe que o valor já vai diminuindo, não é? Vejamos, então, a disponibilidade real do recurso. Ao considerar que 4 milhões, não é, e 576 mil dos recursos em caixa são vinculados, ou seja, fazem parte de convênios e programas estaduais, federais e não podem ser usados livremente pela prefeitura. Esse montante realmente não fica assim disponível para gastos gerais da administração, não é? E isso reduz ainda mais a coisa. Então, nós temos 2.600.000 e pouco para abater de contas a pagar, de repasse para a Câmara, de despesas de exercícios anteriores e 4 milhões e pouco de recursos que não fica livre necessariamente para o prefeito poder usar, não é? Então, se a gente vai fazer esse desconto
Soja disse que ficou 9.521.000, menos 2.671.000 de restos a pagar, recursos da Câmara, despesas de exercício do ano anterior, não é? E 4.576.000 vinculados que não pode ser usado livremente. Ou seja, quanto é que Nelson Portela achou, não é, de chocolate no caixa da prefeitura? 2.273.537 reais. Este, de fato, é o valor real que ficou dos 9 milhões aí cantado e alardeados, não é? É isso que está disponível. Daí eu faço as seguintes considerações que eu considero importantes. A prefeitura tem dinheiro em caixa, mas grande parte já está comprometida. Não tem 9 milhões livre, não é? Os valores de convênio e programas não podem ser usados livremente, o que limita a margem de manobra financeira do atual prefeito. Os restos a pagar e as despesas de exercícios anteriores indicam que a gestão anterior também deixou algumas pendências, mas não necessariamente um rombo. É muito comum isso, né? E aí, meu caro Watson, a conclusão é que, né, essa análise dos números mostra que a prefeitura não está falida, mas também não tem toda a liberdade para gastar os 9,5 milhões, não é, como quiser. A real disponibilidade financeira para novas ações é menor do que o valor bruto apresentado inicialmente. Caso a nova gestão tenha declarado e declarou, não é, emergência administrativa e financeira, isso pode estar relacionado às restrições no uso dos recursos e à necessidade de pagar débitos antigos antes de novos investimentos. Então, justifica-se um pouco o decreto de emergência administrativa e financeira que Todinho Portela lançou. Eu diria que a gente precisa agora parar com esses perrengues e esse disse-me-disse, não é? Soia não foi tão claro e tão didático quando apresentou essa prestação de contas e, não é, criou o maior rebu ao dizer que deixou 9 milhões. Sim, deixou, mas não está totalmente disponível. Então, faz sentido, de certa forma, o decreto de emergência administrativa e financeira. Mas o doloroso de tudo isso é que a gente carrega esse histórico de disputa muito acirrado. Mas eu aqui elenco como um ponto positivo é que esse lelê todo, não é, gerou uma resposta imediata do atual prefeito. Então, tomara, não é, queira Deus, que ele possa fazer a prestação de contas do que entra, como entra e do que está saindo, porque nós, o cidadão comum, a cidadã comum, precisa acompanhar todo esse trâmite. E nós precisamos entender, né, da administração pública. A gente precisa formar jovens para serem administradores públicos, para serem vereadores, prefeitos, e que possa compartilhar tudo isso que fica ali na panela do segredo, escondido para toda a sociedade. Sigamos e vamos que vamos, qualquer novidade a gente tá por aí. Pois é, se a gente não insiste na pergunta, se a gente não faz a cobrança, a resposta não vem. E o dinheiro é nosso. Sigamos.